Eu quero saber o seguinte, gente, para você que está me assistindo aqui, tá? Se você tem medo de ser rejeitado ou rejeitada, esse é um grande problema. Medo de escutar um não, medo de se expor, medo de tentar algo e, sei lá, não ser escolhido. Acontece isso com você? Se isso acontece com você, deixa eu te falar algo muito importante. O medo da rejeição não é fraqueza. Guarda isso, hein? O medo da rejeição não é fraqueza. É programação. Você está programado. E hoje eu quero te ensinar aqui como a PNL pode te ajudar a reprogramar isso de uma forma positiva. O que é o medo de rejeição? Vamos começar por aí. Do ponto de vista da neurociência, a rejeição ativa no nosso cérebro áreas muito parecidas com a dor física. Olha só. Muitas pesquisas mostram que o córtex, aqui na frente, né, símbolo anterior, área ligada à dor, é ativada quando a pessoa se sente excluída, ou seja, dói. O seu cérebro interpreta a rejeição como uma ameaça real. Se sentiu excluído ou rejeitado, dói na alma. É igual doer no corpo. Por isso você sente aperto no peito, ansiedade, vergonha, vontade de evitar algo. O problema não é sentir isso, gente. O problema é deixar isso controlar as suas decisões. Toma cuidado. Quantas oportunidades você já perdeu por medo de ouvir não? Fala aí pra mim. Quantas oportunidades você perdeu por medo de ouvir não? Dói, né? Passa um filme aí na cabeça. Quantas conversas você evitou? Quantos projetos você não começou? Quantas vezes você ficou em silêncio? O que a programação neurolinguística explica sobre isso? Que é a minha expertise, né? PNL. A programação neurolinguística, PNL, parte de um princípio bem simples. Nós não reagimos à realidade, nós reagimos à representação que criamos da realidade. Espera lá, o que isso tem a ver? Quando você pensa em ser rejeitado, o que acontece? Você cria uma imagem mental, um pensamento forte. Você escuta uma voz interna. Você sente uma sensação específica de mal-estar no seu corpo. Isso dispara uma resposta emocional. Mas aqui está o ponto-chave. Se você mudar a representação, você muda a sua emoção. Porque a sua emoção vem dos seus pensamentos, da sua representação. Tá entendendo? Técnica número 1. Vou te ensinar uma técnica aqui, reprogramando a imagem da rejeição. Olha só, você pode fazer agora ou depois do vídeo, mas pensa, por exemplo, vamos lá. Até recomendo você fazer agora. Depois você vai acabar esquecendo essa técnica de PNL. Pensa em uma situação agora em que você tem medo de ser rejeitado. Pense em uma aí. Se precisar, pausa o vídeo. Pode ser mandar uma mensagem, deixa eu ver o que mais. Pode ser gravar um vídeo, pode ser convidar alguém, pode ser se posicionar. Agora observe a imagem mental que aparece aí na sua cabeça, o seu pensamento. Ele está perto, a imagem está perto ou longe? Colorida ou preta e branca? Grande ou pequena? Normalmente, quando algo gera medo nas pessoas, a imagem está grande, ela está próxima, está intensa, está colorida. Por isso, é algo forte. Agora você vai fazer o seguinte: pegue essa imagem, tá? Pegue essa imagem e imagina ela se afastando, ficando pequenininha, diminuindo o tamanho. Imagine essa imagem na sua cabeça que te gera mal-estar, preto e branco, pequenininho. Imagine como se estivesse dentro de uma televisão antiga, com aquele chuvisco, sabe? Agora você coloca uma música engraçada, imagine uma música engraçada tocando de fundo enquanto você vê essa imagem pequenininha. Pode parecer muito simples, mas o seu cérebro responde a isso. Você já percebeu se você fez o exercício. A intensidade emocional cai. Isso é PNL aplicada. É uma das coisas que eu ensino lá no meu curso, na comunidade também, a arte de viver bem. Você está mudando as submodalidades, os códigos internos da sua experiência. Vamos para uma outra técnica? Se você está aqui, você está gostando. Então vai, ressignificando o não. Outra coisa poderosa. O não é rejeição pessoal. É incompatibilidade momentânea.
Mas o seu cérebro aprendeu, talvez lá atrás, que não significa eu não sou bom o suficiente. E isso é interpretação, não é a verdade. Vamos trocar isso por uma nova âncora mental. Toda vez que você ouvir um não, treine dizer internamente. Aquela voz interna, sabe? Treine dizer internamente, toda vez que você escutar um não. Próximo, imagina a voz, próximo, o que isso quer dizer? Sem drama, sem história, sem narrativa emocional. Você ouviu um não, você fala próximo, e você vai para o próximo. Grandes vendedores, empreendedores, comunicadores entendem isso que eu estou te falando aqui. Eles escutam vários nãos. Eu escuto muitos nãos. Muito mais não do que sim, mas absurdamente muito mais não. Mas eles não internalizam. Eu também não internalizo. A gente segue em frente. Vai uma outra técnica, dessensibilização prática, tá bom? Um exercício de coragem aqui. Quero que você faça. Eu quero te propor uma tarefa prática para essa semana, durante os próximos 7 dias. Durante os próximos 7 dias, você vai buscar alguns nãos de propósito. Sim, você vai treinar o seu cérebro a ouvir não, mas de propósito. Você já vai com essa intenção. Por exemplo, pedir um desconto educadamente, perguntar algo que normalmente você teria vergonha, puxar conversa com alguém que você não conhece, postar um vídeo mesmo com medo. Não é sobre forçar situações absurdas, não é isso, gente. É sobre treinar tolerância emocional, você se acostumar em escutar não. Quando você faz isso várias e várias vezes, o seu cérebro aprende. Eu sobrevivo ao não. É isso que ele aprende. Eu sobrevivo ao não, eu continuo vivo. E quando você sobrevive, o medo, é lógico, ele diminui. Isso tem base comportamental clara. Exposição reduz ansiedade. Sabia disso? Quanto mais você se expõe, vai reduzindo a ansiedade, mas precisa praticar. A grande verdade, o medo da rejeição, ele não está protegendo você, ele está limitando você. Ele impede o seu crescimento profissional, já percebeu? Ele impede relacionamentos bons, oportunidades, posicionamento, ele impede prosperidade. Você não vence o medo esperando ele sumir. Para com isso. Você vence o medo reprogramando e agindo apesar dele. Um ponto importante. Se o seu medo de rejeição é muito intenso, pode haver experiências antigas associadas, coisas lá da infância, bem fortes. E eu sei disso. Bullying, críticas, mesmo em família, hein? Reprovação, vergonha, é isso. E às vezes você precisa de um processo mais profundo para reorganizar essas memórias emocionais. Tá tudo aqui, ó, como se fosse realidade, precisa mudar. Exatamente esse tipo de trabalho que eu faço nos meus atendimentos individuais. E também é o tipo de processo que a gente desenvolve dentro da comunidade A Arte de Viver Bem, onde eu acompanho pessoas que querem superar bloqueios emocionais reais. Não só entender, mas transformar. Sabe por quê? Entender não é o suficiente. Não adianta entender, senão você já teria resolvido. Você precisa instalar novos padrões. Às vezes sozinho não consegue, precisa da ajuda de alguém. Se esse vídeo aqui fez algum sentido para você, eu quero que você escreva nos comentários, por favor. Eu não sou a rejeição. Eu não sou a rejeição. Percebe como isso é forte? Isso já começa a mudar a sua identidade. E lembre-se, rejeição não define valor, não define capacidade, não define futuro. Ela só testa a sua decisão. É isso. Você pode continuar evitando ou pode começar a se treinar emocionalmente para crescer de verdade, enfrentar o desconforto. Desconforto gera crescimento. Faz sentido? E se você quiser aprofundar esse processo comigo, seja num atendimento individual ou dentro da comunidade Arte de Viver Bem, eu recomendo.
Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? A sua vida não muda quando o medo acaba. Coloca isso na cabeça. Ela muda quando você aprende a agir, mesmo sentindo medo. É assim que se faz, não tem conversa. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, fique muito bem.